Bom dia, amigo. Tudo bem? Como é bom revê-lo, reencontrá-lo nesse início de dia, no desejo de que esses momentos de reflexão possam ser úteis para a sua vida e para o seu caminhar. Aqui vai, naturalmente, o abraço para esses cujos nomes estão aparecendo aqui na tela, são os aniversariantes do dia de hoje. A vocês um abraço especial e com o abraço o desejo de muitas felicidades, a expectativa de que as bênçãos de Deus possam acompanhar o seu viver e o seu caminhar. A todos, o convite é um momento de reflexão, de meditação nas Escrituras, no desejo de que o Senhor fale ao nosso coração e que isso faça diferença, não apenas no dia de hoje, mas também no seu futuro e no seu caminhar. Temos tido aqui a alegria de meditar no livro dos Salmos e temos encontrado pérolas extraordinárias nesse belíssimo livro das Escrituras. E vamos continuar nessa caminhada, tendo você como nossa companhia para esses momentos de meditação. No Salmo de número 41, no versículo 4, nós lemos o seguinte: Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Eu sempre gosto de refletir com você, seguindo as expressões do Salmo, seguindo as sentenças e as frases na ordem em que elas são apresentadas. Quero lhe fazer uma proposta diferente hoje. Eu queria que refletíssemos sobre as frases desse versículo, mas na ordem inversa, porque ele coloca apenas no final da sentença a justificativa para o que ele coloca no início da frase, para o seu pedido apresentado no início da frase. Então eu queria inverter a ordem e começar pelo final, quando ele diz, porque pequei contra ti. O primeiro passo em nossa relação com Deus é o reconhecimento do nosso pecado, é o reconhecimento dos nossos erros. É interessante que é isso que acontece quando Isaías tem um encontro extraordinário com Deus. Lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, nós temos uma narrativa muito interessante. Isaías conta que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E fala então da glória de Deus que enchia o templo, fala dos serafins que surgiam, que voavam no templo e que clamavam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí a primeira atitude de Isaías diante daquela visão é o reconhecimento do seu pecado. E aí ele conta, então disse eu, estou perdido, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós temos uma visão clara de Deus, a primeira coisa que acontece em nossa vida é o reconhecimento dos nossos erros. Quando percebemos que Deus é grande, nós nos apercebemos de nossa limitação. Quando percebemos que Deus é santo, nós nos apercebemos dos nossos pecados. O salmista reconhece que pecou contra o Senhor. É possível que ele se referisse aqui a algum pecado específico, e há momentos de nossa vida nos quais nós temos claramente em nosso coração, em nosso pensamento, o conceito e a ideia de um pecado, de um ato pecaminoso cometido por nós. Mas, de um modo geral, quando nós pensamos no nosso agir, no nosso proceder diário, nós nos apercebemos de que cometemos erros, de que somos pecadores, de que muitas vezes nos distanciamos do projeto de Deus, muitas vezes nos afastamos dos seus planos para a nossa vida. O salmista sabia disso, e ele diz, pequei contra ti. A frase que antecede esta mostra uma consciência muito clara também, que é a consciência dos efeitos do pecado. Quando ele diz, minha alma está ferida, sara a minha alma. A verdade é que o pecado nos fere, o pecado nos machuca, e o pecado nos causa ferimentos profundos e dolorosos. Deixe-me abrir um parênteses apenas para lembrar que o nosso pecado tem inclusive o poder de ferir outras pessoas. Há muitas vezes nas quais os nossos erros causam dores profundas a outras pessoas, e você sabe disso. Principalmente pessoas que vivem conosco de modo mais próximo, pessoas com as quais convivemos, nossos familiares, nossos cônjuges, ou nossos filhos, ou nossos pais, ou nossos irmãos.
pessoas com as quais convivemos permanentemente, que às vezes são atingidas pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Há momentos nos quais os nossos erros são capazes de atingir pessoas desconhecidas, e talvez nesses casos até nos apercebamos menos, sintamos menos por isso, mas a verdade é que o nosso pecado fere, sim. Mas aqui o salmista se refere ao ferimento provocado nele mesmo, pelo pecado. O pecado nos adoece espiritualmente. Tantas vezes nos traz, inclusive, dores e enfermidades também físicas. Mas, inevitavelmente, a enfermidade espiritual se manifesta quando nós erramos, quando nós pecamos, porque o pecado atrapalha nossa relação com Deus. O pecado compromete nosso contato com Deus, nossa comunhão com Deus. O pecado rouba de nós a alegria da comunhão com Deus. O pecado rouba de nós a paz de estar dentro da vontade de Deus. Você sabe o que é isso? O salmista reconhece que pecou e sabe que o pecado feriu a sua alma e o seu coração e ele precisa ser curado. Por isso, pelo reconhecimento do seu pecado e pela percepção dos efeitos do pecado em sua vida, é que ele faz o pedido apresentado na primeira frase desse versículo: compadece-te de mim, Senhor. É justamente porque reconhece que é pecador e porque pecador não merece a graça de Deus, exatamente porque reconhece e percebe que o pecado o deixa num estado de necessidade, que ele clama ao Senhor e diz: compadece-te de mim. A verdade é que quando nós buscamos a Deus, nós encontramos em Deus o perdão dos nossos pecados e a cura do nosso coração. Só Deus pode nos trazer o perdão. Só Deus pode nos livrar da culpa do pecado. É por isso que quando João fala sobre o que Jesus fizera, ele diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. No mesmo capítulo, ele vai prosseguir dizendo que se pecarmos, temos um advogado. Jesus é o nosso advogado. Em Jesus nós encontramos o perdão dos nossos pecados, a cura de nossa alma, a restauração da nossa paz, da nossa alegria. E é por isso que o salmista se coloca diante de Deus e diz: compadece-te de mim. Vamos fazer a mesma coisa juntos agora? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te dizer que reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. Percebemos, Pai, que esses erros trazem sofrimento, enfermidade e dor ao nosso coração. Rouba-nos a paz, tira-nos a alegria da comunhão contigo. Algumas vezes nossos erros trazem sofrimento à vida de outras pessoas. Por isso nós queremos pedir a tua compaixão, que pela tua compaixão tu nos perdoes os nossos pecados e tu nos restaures, tu nos ajudes a acertar, a ser livres do comportamento pecaminoso e a viver uma nova vida. No nome de Jesus. Amém.